Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Centro Senhora da Luz. Eu sou o Diego. Salve Maria, eu sou o Padre Newton. E hoje nós estamos aqui, para deixar uma reflexão, Padre? Sim. Nesse dia de finados, para que você passe esse dia santo, dedicando ele melhor, e de certa forma dando maior glória a Deus, maior honra, tendo um espírito mais contrito, mais devoto a esse dia. Já peço a vocês para curtir esse vídeo, comentar aí, compartilhar, e espalharem para a galera, para geral, Padre? É muito importante para o nosso apostolado, para que nós possamos, cada vez mais crescer e, de certa forma, sempre, buscar espalhar a verdadeira fé católica, Pois é preciso conhecer para amar. Certo, Padre? Certo. Então a gente vai falar um pouquinho, dessa questão mais teológica e filosófica, mais cotidiana também do dia de finados. Vou começar com o nosso querido Padre Newton, para ele nos falar. Amém. Mais uma vez, salve Maria. Porque a igreja celebra o dia de finados, porque a igreja em si ora por aqueles falecidos. O primeiro olhar que nós devemos ter quanto à igreja é um olhar para Cristo. Vida, paixão, morte e ressurreição são, vamos dizer, os mistérios fundantes de toda a igreja, o agir de Cristo, as suas palavras. Lembra que na encarnação do Verbo, porque Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, duas naturezas unidas numa pessoa. Então, nessa encarnação do Verbo, já se contempla o mistério daquilo que será a igreja. É uma comunidade de pessoas com sua organização hierárquica dentro da sociedade, mas ao mesmo tempo é um corpo místico do mistério de Deus. Então essas duas realidades não se separam, a humana e a divina, pela pessoa de Jesus Cristo. Especialmente vida, paixão, morte e ressurreição, porque sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele viveu em toda a experiência humana, menos o pecado, mas passou pela experiência da morte, do sofrimento e ressuscitou. No Evangelho você vai encontrar duas palavras do grego. Uma vai dizer que ele ressuscitou, porque sendo Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, tinha esse poder, e também foi ressuscitado pelo Pai e pelo Espírito, o mistério da Trindade. Então olha só o olhar da igreja. Desde muito cedo os cristãos já celebravam e oravam pelos mortos. Primeiro, o olhar voltado para os mártires. Aqueles homens e mulheres que viviam de maneira tão intensa o amor a Cristo, à igreja, ao próximo, que quando, por ocasião da sua morte, cria-se assim: as portas do céu estão abertas para esses, tal como, por exemplo, aquele homem que foi crucificado junto com Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado, Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É uma porta aberta. Então, desde muito cedo, os cristãos viviam essa celebração. E, olhando ainda para o Evangelho, quando Jesus dialoga com Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra construirei minha igreja, te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Aí estava, vamos dizer assim, uma autoridade que o próprio Jesus entregou à sua igreja. Por isso que ainda hoje a igreja é chamada de depositária e dispensadora da redenção do Cristo. Depositária, porque foi confiado à igreja o depósito o depósito da fé, de todas aquelas verdades eternas que nos foi dada pelo próprio Deus, seja na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição Apostólica. A igreja zela por isso, que são verdades que transcendem a própria história, a própria cultura dos povos, Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ela é também dispensadora, no sentido de que o que ligares na terra será ligado no céu. Quer dizer, através da igreja, o próprio Jesus continua a agir. Então, no princípio, os cristãos sofriam uma perseguição muito grande do Império Romano, e nem sempre, quase nunca na verdade, eles conseguiam orar, fazer as exéquias dos seus amados, dos seus falecidos. Então já remonta a esse tempo, um costume que inclusive Santo Agostinho comenta, que os cristãos, como não podiam estar
às vezes com o corpo, com o cadáver, naqueles momentos, eles celebravam, eles se reuniam, a comunidade, para celebrar e orar no 7º dia, no 30º dia e no dia que era o aniversário da morte daquele falecido. E aí começou-se o germe dessa oração que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Santo Agostinho vai dizer assim: todo aquele que parte, que morre, entre todos os que partem e que morrem, nós temos aqueles que foram muito bons, aqueles que foram muito maus e aqueles que foram medianos. Então em Agostinho já começa uma certa reflexão, que mais tarde Santo Agostinho que vai, Santo Tomás que vai teologicamente formular essa que já era parte da tradição cristã, a comunhão dos santos. Então veja bem, Agostinho dizia: há aqueles que morrem que são muito bons. São aqueles que, batizados, viveram uma fidelidade muito grande a Cristo. Os mártires, radicalmente unidos a Cristo. São os batizados, são os mártires, são os homens que buscavam a perfeição do amor a Deus e ao próximo. Agostinho também dizia: existe aqueles que foram muito maus. A igreja fala do inferno, daqueles que não viveram a amizade com Deus e se perderam, foram condenados. E Agostinho ainda dizia daqueles que são medianos, que morreram numa amizade com Deus, mas não tiveram ou aquela oportunidade de curar através de uma vida de perfeição e de virtude e de caridade as consequências do seu pecado. Ao longo do desenvolver dos séculos, começou-se a perceber que a igreja ela tem 3 faces. A igreja peregrina, que somos nós, né? Militante nesse sentido. Estamos aqui, na luta do dia a dia, no degradado vale de lágrimas, vivendo a virtude no mundo de sofrimento. Mas existe a igreja triunfante, que são aqueles que morreram na amizade com Deus, e pela sua vida, pelo seu esforço, pelo seu amor, pela sua caridade, por fugir do pecado, as portas do céu se abrem imediatamente, estão na glória, são os bem-aventurados. E existe a igreja padecente, o purgatório, que são os que morreram na amizade com Deus, porém, ainda não na perfeição de uma vida de caridade, ficaram as consequências de seus pecados. Esse já era um conhecimento da tradição cristã, mas foi em Santo Tomás de Aquino que ele vai dizer o seguinte: olha, da mesma forma que no corpo natural, no nosso corpo, por exemplo, quando um órgão não está bem, né, se seu pé está doente, se sua mão está doente, né, que se algum órgão do seu corpo está doente, o corpo todo padece. Então, da mesma forma, cada membro do corpo colabora para o bem-estar do corpo todo. E ele dizia assim: da mesma forma é o corpo que é a igreja. São Paulo já dizia, 1 Coríntios 12, né? Toda a igreja é um corpo, cada membro é diferente. Mas todos os membros da igreja estão unidos entre si. Por isso existe uma unidade entre a igreja triunfante, a igreja peregrina e a igreja padecente. Quer dizer, o bem de uns, a santidade de uns, a oração de uns pode atingir todos os outros. Aí olha o que Agostinho já dizia antes. Olha, Agostinho já tinha os germes dessa tradição cristã, ainda não tinha uma elaboração teológica como Santo Tomás. Mas ele já dizia: se quando você ora para uma alma, às vezes você não sabe se ela está na igreja triunfante, se ela está no céu, se ela está no purgatório ou no inferno. Se orar por aquele que está no céu, ele não precisa mais dessa oração. Mas você não sabe, né? Você está no céu. Então, a força dessa oração volta para você como ação de graças. Se você ora por alguém que está no inferno, não tem validade nenhuma. Mas Deus usa a força dessa oração para o bem que mais aprouver. A igreja já preparou que a igreja não declara ninguém no inferno, né? Oficialmente. Pois é. Isso aí é só no juízo final que nós vamos saber. Agora, quando você ora por alguém que está no purgatório, a oração tem uma validade para que aquela pessoa seja livre das penas temporais que a levaram ao purgatório.
O purgatório é uma situação daqueles que já alcançaram a salvação, porém não uma perfeição para entrar no céu. Então eles estão... não é como o fogo do inferno, que é uma condenação. É um fogo no sentido de pureza e purificação. Então, Santo Tomás vai estabelecer isso como uma doutrina teológica, dizendo o bem de um se comunica ao outro. Então a igreja peregrina, com toda a autoridade, pode orar pela igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório. Nós oramos por todas as almas. Nós não sabemos. A igreja declara santo. Por exemplo, eu vou rezar pela alma de São Padre Pio? Não. Ele já é santo. Eu sei que ele é santo, porque a igreja assim o declarou e pelos sinais de Deus. Agora, aqueles que eu não sei, amigos, parentes, irmãos, eu rezo por todas as almas. E semelhante ao que disse Agostinho, né? Se está no céu, essa ação de graças volta a mim. Se está no inferno, Deus usa para o bem de outros. Se estão no purgatório, a minha oração vai atingir aquelas pessoas. Agora, então, já era um costume antigo dos cristãos primitivos rezar pelos falecidos, como eu disse. Ao 7º dia, 30º dia e no aniversário de morte. Ao longo dos séculos, foi quando surgiu o mosteiro na França de Cluny, que começou-se a dar uma explicação mais profunda para a oração pelos mortos, que essa eu acabei de dar para vocês, especialmente caminhando até Santo Tomás de Aquino. Mas, quando é que surgiu mesmo a celebração de finados? Não existe uma data precisa, mas existem estudos que dizem assim, que foi no século X, no mesmo mosteiro em Cluny, que lá começou-se a celebrar no dia 2 de novembro. Inclusive, muita pouca gente sabe disso. Primeiro, que é uma oração válida. Pela comunhão dos santos. Lembra da profissão de fé? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Pela comunhão dos santos, a sua oração pelas almas dos que faleceram alcança. Por isso que a missa, verdadeiramente, quando nós rezamos pelas almas, nós rezamos, é uma palavra que se diz sufrágio, quer dizer, a nossa oração, a nossa penitência, para que aqueles irmãos que padecem no purgatório, pela imperfeição do amor na terra, é suprida pela nossa oração, que às vezes alcançam o céu. E tem algo que pouca gente sabe, no dia de finados, que é o dia 2 de novembro, no caso nosso aqui é segunda-feira agora, existe a possibilidade de alcançar a indulgência plenária para uma alma. E nós vamos rezar por todas as almas. Mas vamos supor, indulgência plenária é o quê? Quer dizer que é o perdão de todas as penas temporais. Baseado em que a igreja faz isso? Baseado na comunhão dos santos, baseado na questão que Jesus deu. O que ligares na terra será ligado no céu. Quer dizer, Pedro, os apóstolos e a minha igreja são depositários daquilo que eu os ensinei, dispensadores da graça que eu vou derramar ao mundo. Então, olha só, vamos supor, eu vou rezar pela alma do meu pai falecido. É possível alcançar indulgências plenárias por essa alma? Sim. Primeiro requisito é a visita a um cemitério, rezar com fé e devoção por todos os falecidos. Segundo, eu vou me confessar. Terceiro, eu vou comungar e orar pelo Sumo Pontífice. Aí olha que interessante. Eu vou fazer isso tudo no dia 2? Não, eu não preciso seguir essa ordem precisa. E eu tenho até o dia 8 de novembro. Do dia 2 ao dia 8, né? Essa semana. Quer dizer, dentro dessa semana, eu visito o cemitério, rezando por todas as almas dos falecidos, do purgatório, né? Como eu disse, nós não rezamos por quem está no inferno, mas rezamos por todas as almas que nós não sabemos quais foram salvas e não. Então, visitar o cemitério e rezar com devoção, durante até o dia 8 de novembro, me confessar. E em terceiro ponto,
participar da missa, comungar e rezar pelo sumo pontífice. Então esses são os 3 requisitos que por aquela alma específica pela qual eu estou rezando eu alcanço indulgências plenárias. E para todas as outras eu consigo o sufrágio pela minha oração, né? Então esse é um pouco do resumo. Muito fácil, né, padre? Qualquer um pode fazer, né? Tem que ter um amor a Cristo verdadeiro, né? E também tem aquela diferença que dia 2 não é feriado, é dia santo. Dia santo. E explica aí por que no dia santo, nós, católicos, a gente não trabalha, né? E nem pode trabalhar, porque é como se fosse um domingo, né, padre? Faz parte dos mandamentos de Deus, né? O 4º mandamento, guardar domingos e festas. E do mandamento da igreja, participar da missa nas solenidades e festas. Todo domingo é uma solenidade. E nós temos que acompanhar o calendário católico, cristão católico, para ver quais dias que são solenidade. Por quê? Nesses dias nós temos o dever e a obrigação de participar da Santa Missa. Como se fosse domingo. Então, por exemplo, o dia 2 é um dia, solenidade, quer dizer, de finados. Então todos os cristãos participam da missa. Mas por que é um mandamento e uma obrigação? Aí pressupõe, se você é cristão, você ama Cristo, é um prazer para você estar com Ele. Se é o dia solenidade, então você vai estar lá. Entende? Não é uma questão de imposição, é uma questão até de lógica dos próprios mandamentos, né? E a gente não trabalha porque seguindo aquela lógica, porque o domingo dedicado ao é o dia da perfeição. Então é Deus que trabalha em você. Você não faz nada a não ser contemplar a verdade divina. Então por isso que a gente não trabalha. Não é porque a igreja é má, perversa, né? Controlou. Não. É justamente um dia sempre simbolizando, né, a aventura que há de vir nas nossas vidas, né? Sim. Certo, padre? Certo. E eu queria, né? Eu não, né, padre? Nós queríamos chamar vocês, né? Para esse chamado mesmo, convocar você a encarar esse finado de forma diferente, né? Com a seguinte pergunta: o que é você diante da morte? Quem é você? A morte vai frustrar a sua vida ou vai consagrá-la? Né, padre? A gente às vezes eu já acompanhei o padre, né, em muitas exéquias, né, assim, missa de 7º dia também, e muitas das vezes a morte frustra, né, padre, a vida de uma pessoa. Como? Você ouve assim: nossa, fulano de tal poderia ter feito isso, ela não fez tudo que tinha. Já em outros a gente vê assim: realmente fulana morreu, né? E ela realmente descansou, porque tudo que ela fez por Deus, ela conseguiu, ela fez, ou seja, ela cumpriu bem sua vocação. E é diante dessa circunstância da vida, né, que nesse dia de finados nós somos chamados a isso também. Há muitas almas no purgatório que morreram assim, e já outras, né, que já são beatificadas, né? E já estão, né, na glória eterna, como diz o padre. E viveram bem as suas vidas. Lembrando que o caixão, né, padre, ele é sextavado. Ele só tem o quê? 6 lados. Lembrando que o quê? Que são 6 dias da criação. Agora você está congelado. Você vai descansar e vai aguardar o grande domingo, aquele dia, aquela grande ressurreição. E tudo que você fez já está cristalizado. Vai ser perenizado no tempo. Mas só Deus, né, padre, pode fazer desses seus méritos, de todas as suas graças, de todos os seus bens, reverter eles, né, em herança da glória eterna. Então, né, essa reflexão, né, chamando vocês também. O sentido da vida de vocês é maior que a própria morte? Para dizer como São Paulo, a morte bota o aguilhão? Ou não? A morte é muito maior, né? Ela vai, né, padre, acabar, matar mesmo com todo o sentido da sua vida, com tudo aquilo que você compreende que é um valor vital, que é uma coisa que você morreria. Então são essas duas facetas, essas duas gamas que nós como católicos temos que ter em mente. O que a morte vai trazer para mim? Uma consagração, uma redenção, né, ou uma frustração? Quem é você diante desse dia? E a morte é uma realidade temporal. Todo mundo vai morrer. Não tem jeito. E isso aí a ciência acho que nunca vai encontrar, nem vai, né, padre, encontrar alguma causa. Então, fique com essa reflexão, com esse questionamento. Quem sou eu diante da morte? Para valorizar mais a sua vida, as pequenas coisas, e realmente dar valor que tem que ser dado valor, viver o que tem que ser vivido, e desprezar aquilo que deve ser desprezado, né? O mundo, a carne, o diabo, e todas essas coisas. E com isso, nosso centro, né, queríamos deixar nesse finados essa reflexão e mostrar, né, em vias teológicas e filosóficas, né, o porquê também desses finados.
Sim. Amém? Amém. Amém, Padre? Amém. E finalmente, eu não poderia deixar de lembrar aqui, apesar de que no dia 2 é muito conhecido como tristeza, a gente não deixa de ter uma certa saudade, né, por aqueles que faleceram. Mas o dia 2, desde o início lá no Mosteiro de Cluny, não é considerado um dia de tristeza, é um dia de alegria. Porque se você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro homem, que Ele morreu e ressuscitou, e você sabe que como batizado é aquele que segue a Cristo, você participou da morte e participa da ressurreição dele, que o corpo perece, mas a alma volta para Deus. Então você sabe que o dia da morte daquela pessoa, dizia os antigos santos, né, é o aniversário de morte. Por que a igreja celebra não o dia que o santo nasceu, mas o dia que ele morreu? Porque a passagem para a vida, aquela que é eterna. Então já é um preâmbulo desse 7º dia, quer dizer, que é o 8º dia do cristão, o domingo, é o eterno domingo, quer dizer, aqueles que morreram não estão abandonados, não estão largados, não voltaram ao pó, eles estão em Deus. Então é uma alegria. E tem uma cena, né, no filme de São Felipe Neri, que retrata muito bem isso que o padre fala, né? No final, quando São Felipe Neri morre, né, o braço direito dele, se a gente pode dizer assim, né, fica triste, né, e tal, Felipe Neri morreu e tal. Aí vem uma criança, né, e olha pro Felipe Neri e sai gritando, rindo: Felipe Neri está vivo, Felipe Neri está vivo, ele está no paraíso, né? Que era a frase que o Felipe Neri falava, né? Eu prefiro o paraíso. Por mais triste e difícil, a questão da morte é uma passagem para Deus. Sim. Isso deve ser guardado. Né? Amém. Dá um beijo para nós, Amém. Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Luz, guarde, proteja, ilumine e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.